amigos. Hoje nós temos um novo convidado para compartilhar conosco aí das experiências de vidas no Catoca. Chama-se Newton Bastos, um amigo de longa data. Teve aí também, como aqueles outros convidados que falamos aqui, um papel preponderante no sucesso da implantação do Catoca. O Newton tem uma particularidade muito interessante da presença do Newton no Catoca, que foi o fato dele ser um engenheiro e ter assumido a gerência financeira da empresa. Tudo que era relacionado a aspectos financeiros da empresa foi conduzido pelo Newton, e muito bem conduzido. E é exatamente sobre isso que eu queria falar um pouco, sabe? Esse pioneirismo, em última análise, né? De um engenheiro desenvolvendo o trabalho de área financeira, que certamente a Odebrecht foi pioneiro. O Catoca trouxe essa novidade, digamos assim, e que foi muito bom. Antes de mais nada, Nilton, só para esse fundo aí com diamantes, é uma homenagem a você e a nós, né, do Catoca, que não sei se necessariamente são diamantes de Catoca, mas são diamantes. Pequenininho assim, deve ter sido de Catoca. Vamos lá. Então, eu queria começar contextualizando, né? Pedindo ao Newton para contextualizar melhor. Né? Quem é o Newton? Né? O Newton é um engenheiro de formação, né? E eu queria, primeiro, que ele me falasse um pouco sobre a especialização, em que área ele se desenvolveu mais na área de engenharia. Newton, podemos começar. Boa tarde. Agradecer a Inaim a oportunidade, mas vamos direto ao assunto. A minha formação, eu sou engenheiro formalmente de fortificações e construção, que é uma das especialidades da engenharia civil. Eu me formei em 75. Primeiramente, trabalhei 4 anos. Desde o 3º ano, eu trabalhava com cálculo estrutural. Depois, eu fiz pós-graduação na COP em estruturas e depois, por circunstâncias da vida, eu fui para a Fengel e trabalhei 5 anos em fundações. Então, depois de fundação, eu tive em vários projetos da Odebrecht, assim como Central Nuclear de Angra, o Porto de Natal. Eu cheguei em Angola em 1991 num plano de paz que teria, razão pela qual eu estava estudando o Prodicom. Após isto, eu tive oportunidade, em 92, de trabalhar na revisão de um plano de negócio que os russos tinham feito, um plano de negócio muito rudimentar, em que não levava em consideração as dificuldades de suprimento, logísticas e financeiras do ambiente Angola. Isso já no âmbito Catoca, né, Newton? Catoca, ambiente Catoca. Nesse estudo de viabilidade, nós colocamos tudo que era a experiência da Odebrecht em Angola e nas dificuldades, certo? Dificuldade de comunicação, suprimento, etc. Aí, nesta ocasião, eu comecei a fazer amizade com 2 russos. O Yuri, que mais tarde seria o diretor técnico, e o Pavel, que não era diretor, mas ele era um engenheiro sênior de diamantes e que já tinha projetado vários minerações de diamante na Rússia. O Pavel era uma figura sui generis, ele era muito entendedor da matéria de quase tudo que envolve a mineração de diamantes, e eu tive a oportunidade de fazer uma amizade muito forte com ele, porque uma das características destes russos, deixa eu explicar destes russos, porque nós estamos lidando com russos que são oriundos da Sibéria,
lá da capital dele, de Kimberlito, que é a cidade de Mirna. E, então, eles são, digamos assim, mais toscos, no bom sentido da palavra, do que os russos de Moscou, que já são mais requintados, sofisticados. Mas esta característica dele vinha em encontro com outra muito boa característica, que era que eles você tem que ser amigo antes para poder trocar, haver uma confiança técnica. E essa conquista do Pavel foi se diz, uma mais-valia, né? Foi uma mais-valia, como é o nome daquilo? Peraí. Foi um desafio que eu tive que ter de conquistar essa amizade. E conquistei, certo? Então, como o estudo envolvia muito a parte de logística e suprimento, nessa época a gente estava muito preocupado com o financiamento dele. Em 95, quando começou efetivamente as obras não, a extração de minério, a construção do Catoca, nós tivemos que controlar cada centavo, tá certo? E eu comecei no Catoca responsável pela área de engenharia de resultados, que eu já vinha desde o Porto de Natal, eu já era lá gerente de engenharia. Na época, acumulava custo e medição, engenharia de resultados, com a engenharia propriamente dita. Então, quando eu cheguei na implantação do Catoca, eu estava com um background já bem desenvolvido da parte de resultados e a parte de engenharia. Ao longo deste ano, nós tivemos um desafio de conseguir o dinheiro. A rigor, para implantar o Catoca, nós precisamos de 86 milhões de dólares. E, na realidade, nós só tínhamos em torno de 40, 45, certo? Então, nós iniciamos o projeto sem todos os recursos. Acrescentando a isso, a gente tem que dizer que, pela participação da Indiama, que era 40, da Almazy Rossi, que era 40, e da Odebrecht, que era 20, os russos aportaram uma grande quantidade de dinheiro. E o que aconteceu? Eu tinha o desafio de fazer acontecer Catoca e o desafio de não ter nenhum problema de desconfiança entre sócios, certo? E nós, não foi só eu, conseguimos isso, porque montamos um sistema de controle, né, e de gastos muito rígido. Então, nós tínhamos, como é que se diz, conseguimos usar esses recursos que a gente tinha até conseguir outros recursos. Disso, eu gostaria de ressaltar que, nessa época, eu tinha uma facilidade. Por exemplo, no estudo de viabilidade, tinha um russo lá que tinha, vamos dizer, uma carregadeira, uma 966. Mas ele estava precisando de uma moto niveladora. Aí ele chegava na minha sala e dizia assim: Nilton, aluga ou compra uma moto niveladora. Aí eu chegava para ele: não, a solução. Aí eu discutia com ele a solução, fechava um cronograma com ele e adotava a solução mais barata, às vezes deslocando de equipamento de uma área para outra. E realmente, a minha atuação, a diretoria sentiu que o problema maior era esse controle de quem
conhecia o projeto sob o ponto de vista de engenharia, mas também conhecia sobre o custo. Aí, a área de engenharia de resultado somou-se à área financeira. Mais tarde, eu também peguei a área de informática. Diga-se de passagem que, em 1995, na Catoca, a gente tinha uma intranet. Não era internet, mas era uma intranet. Certo? Basicamente, foi esse o grande desafio. E, para cumprir esse desafio, eu vou chegar num ponto de que eu gostaria de ressaltar que essa implantação deixou para a gente, para as pessoas e para o próprio Catoca. Como nós tínhamos que ainda arrumar 24 milhões de dólares, nós fomos várias vezes a Moscou, fomos a Paris, fomos ao Canadá, certo? E, no fundo, esse problema foi resolvido já depois da área de implantação, mas as sementes foram plantadas pela equipe de implantação. Bem, uma das mais-valias, os resultados alcançados, foi a internacionalização do nome Catoca, porque para você desenvolver bem os serviços em Catoca, você falava com África do Sul, você falava com Espanha, você falava com Portugal, França, Rússia, Estados Unidos, Brasil. Então, o que aconteceu com todas as pessoas da Catoca? Nós começamos a se internacionalizar de uma maneira muito rápida. E isso foi uma consequência que fez o nome Catoca ser conhecido no meio de mineração, perfeito? Uma vez, eu e o Ganga Júnior estivemos no Canadá, num desses simpósios de mineração, e nós conversamos com os diretores do MIGA, que é o órgão do Banco Mundial, logicamente, solicitando financiamento. E eles explicaram que já estavam por dentro de Catoca e que, numa segunda etapa, eu procurasse eles antes do projeto, antes de fazer como é que se diz, o estudo de viabilidade. Então, eu acho que a maior mais-valia que teve tanto para a Catoca quanto para as pessoas foi a internacionalização. Só por curiosidade, quando eu saí de lá, eu fui contratado por uma empresa americana para tocar a parte americana do projeto Sivan, certo? Então, foi sinal de que nós ficamos conhecidos, não estou falando apenas da minha pessoa, tá certo? Ô, Nilton, a participação de um engenheiro na área financeira certamente foi uma ação pioneira, tanto para o Odebrecht como para o próprio Catoca. Você tem consciência disso? Você tem consciência de que isso realmente representou um marco, né? Possivelmente para você como profissional, mas para as empresas, com certeza. A pergunta é exatamente se você tem essa consciência da representatividade dessa ação. Eu acho que eu tenho essa consciência e eu senti isso com muita força, com muito impacto, porque, além de você ter uma visão do próprio empreendimento, uma visão muito mais clara das consequências de fazer assim ou fazer assado, que ajuda em tocar o empreendimento, né, e ajudar o pessoal da produção, certo? A tocar o empreendimento, você, junto com a internacionalização que eu falei há pouco, você cresce muito. A prova de que cresce muito, eu fui, depois de Catoca, convidado para ir para os Estados Unidos por ser o CFO, o Financial Officer de uma empresa americana que tocava o projeto Sivan. E isso foi
tudo decorrente da experiência que veio de Catoca. Tanto a experiência, digamos, financeira, quanto a experiência contratual. Que, em Catoca, todos nós lidamos com contratos sui generis, certo? O Naim deve se lembrar que nós tivemos, para gerar a primeira minuta do contrato de compra e venda de diamante, nós sofremos bastante, tivemos que estudar muito, certo? Porque o meio do diamante é um meio diferente, não é o meio de um engenheiro civil, nem tampouco um meio, apesar de ser parecido, da mineração. Você tem a compra e venda de diamantes é um negócio assim completamente diferente de tudo. Então, essa experiência toda deu a todos nós, não foi só a mim, e você verifica pelos currículos das pessoas que saíram de Catoca, todas elas já... Como é que se diz? O mundo não era mais só o Brasil, era o mundo inteiro, certo? E isso foi impactante mesmo. Exatamente. Tem um outro aspecto que eu gostaria muito de ouvir você falar, apesar de você ter feito alguns comentários já, mas, para mim, foi relevante, sabe? Eu tenho falado em alguns vídeos que nós temos gravado com relação a um dos fatores, talvez, críticos que nós tínhamos no Catoca, que era a relação, né, com os russos, principalmente por conta das dificuldades da língua, né? Toda a comunicação se dando através de tradutor, que é uma pessoa, né, que também tem sentimentos, tem entendimento sobre tudo aquilo que se fazia e tal, mas eram profissionais e traduziam. Mas eu já tive a oportunidade de ver algumas vezes, às vezes, uma tradução com alguma emoção sobre o aspecto que estava se falando. Mas não quero nem tratar desse ponto. O que mais eu gostaria de trazer aqui nessa nossa conversa, como uma experiência, principalmente daqueles que estão nos assistindo agora, que estão no Catoca, é essa aproximação com os russos, né? E você até falou no início da amizade que conseguiu com o Pavel, que foi realmente uma das peças-chave, né, do projeto, do ponto de vista técnico, né? O Pavel era muito respeitado pelos russos e realmente por nós também, porque ele demonstrou realmente uma competência bastante grande no conhecimento do todo, né? Mas o problema é a pessoa, né? A relação com a pessoa. E você, talvez, de todo o grupo, foi o que mais conseguiu essa aproximação sadia, essa aproximação leve, com o Pavel e com alguns outros. E o que eu queria era um pouco, além do que você já falou, falar um pouquinho mais sobre, não sei se era uma estratégia ou aquilo foi feito naturalmente, né? Essa conquista dos nossos amigos russos. Bem, Naim, isso foi, conforme você falou aí, fundamental para a gente ter uma aproximação com os russos. E o que no início nós sentimos? Nós sentimos que eles são, por incrível que pareça, dito por eles, mais coração do que razão. Não numa decisão técnica, mas numa decisão de relacionamento. Então, eles sentem a necessidade da amizade antes. Aí, aos poucos, nós fomos notando, a gente promovia no sábado ou no domingo um churrasco, chamava eles, aí a gente sentia que eles cada vez mais se abriam. Agora, tinha um empecilho, conforme você ressaltou aí, que talvez isso aí seja resquício ainda do tempo da Guerra Fria. Eles só falavam com a gente em russo, então sempre tinha que ter um tradutor. Então, eram duas pessoas, mais um tradutor, a famosa troika, né? Mas, com o passar do tempo, todo final de semana a gente fazia um evento, porque você estava sozinho no meio, digamos assim, no meio do mato, você tinha que fazer alguma coisa para
no sábado ou no domingo para espairecer, tinha jogo de campeonato de vôlei, tinha churrasco, feijoada. Nunca. Então, aconteceu até um lance muito gozado. Estava eu com o tradutor conversando com o Hassudov num sábado à noite, numa dessas festas que nós fizemos, e o Leonid, que era o tradutor-chefe, saiu e foi conversar com o. Aí eu cheguei para o Hassudov, ele já tinha tomado uma quantidade de dose de vodkas suficiente, falei inglês com ele. Ele me respondeu em inglês. Aí eu fiz questão de fazer intermediar sempre em inglês. Nós passamos uns 10 minutos falando em inglês. Aí, quando o Leonid veio, eu falei assim, Hassudov, você tomou tanta vodka que você conversou comigo em inglês, numa boa, certo? Aí, como que quando eu tinha alguma dificuldade de que ele entendesse, eu falava inglês, que aí eu ia direto nele. Mas eles não eram todos que falavam inglês, mas ele falava, certo? Então, esse foi um lance de cômico, mas que Você conseguiu criar um outro canal de comunicação, né? Outro canal de comunicação. Um canal individual. Também gostaria... Fala. Não, estou dizendo um canal individual, né? E também eu gostaria de ressaltar, o Naim já ressaltou isso, mas eu até em homenagem a ele, porque ele já faleceu, o que o Pavel representou para nós. Para mim, muito. Eu aprendi muito com ele, ele me ensinava, ele não tinha problema de ensinar nada, e ele era o homem que o diretor-geral da Almazy Rossi, lá na Sibéria, confiava. Certo? Então, o Pavel e eu tivemos em diversas reuniões dos acionistas, porque os acionistas queriam, no meio da reunião, ter um esclarecimento técnico, aí estava sempre eu ou o Pavel explicando. Certo? Ele foi muito, muito importante, e essa amizade com ele foi um ponto diferenciado para mim e para o Católico. Com certeza que sim, com certeza que sim. Porque o Pavel realmente tinha uma projeção, uma representação dentro do grupo dos russos, e dentro do nosso grupo também, mas especificamente dos russos, muito grande. Ele era muito respeitado pela sua competência e até mesmo pela sua forma de ser, né? É uma pessoa diferente. Ele era diferenciado. Então, eu acho que essa homenagem é mais do que justa, porque ele foi muito importante. Não só no processo de chegada, de implantação, de inter-relação, mas principalmente no processo da construção da fábrica, tudo isso, ele foi muito importante, né? E tudo isso. Olha, o Newton acabou não falando, mas eu queria registrar aqui, porque é algo diferenciado. Ele falou que é engenheiro e tal, das experiências dele, mas ele não falou aonde que ele se formou. E tem aí um referencial muito grande, porque ele se formou no IME. O IME é o Instituto Militar de Engenharia, que é certamente uma das escolas de referência no Brasil, né? De qualidade. Então, o Newton é um engenheiro de qualidade, mas não qualidade, mas com muita competência, é diferenciado. Nós tivemos dois colaboradores fundamentais no nosso processo. O Newton, no IME, e depois o Petenar, no ITA, né, que é a universidade diferenciada no mercado de ensino brasileiro. Então, Newton, desculpa se eu tinha que fazer esse comentário, porque você não falou do seu IME, e o IME realmente, para quem conhece, sabe a importância e o diferencial que o IME faz na formação dos profissionais. Então, são pessoas diferenciadas. O Newton é diferenciado. Obrigado. Amigo, olha, muito bom. Eu não sei se você quer fazer mais algum comentário sobre alguma coisa específica da sua vivência lá no Catoca. Eu fico, antes de terminar, quero ratificar aqui a importância que o Newton teve, não só nesse processo que nós falamos aqui, de aproximação com o russo, mas principalmente na condução, né, da gestão dos aspectos financeiros, que sem o Newton, certamente, nós não teríamos chegado aonde chegamos. A própria credibilidade que ele passava para
para a empresa como um todo, em particular os sócios, era bastante grande, porque ele tinha um domínio enorme sobre tudo aquilo que era a realidade financeira da empresa, e aquilo que ele falou, quer dizer, agregava a isso a sua competência como engenheiro, né? Então, a relação com o pessoal da produção era também um fator aí diferenciado para garantir a qualidade e credibilidade da gestão, né? Isso foi muito importante. É isso, Newton. Não sei se você quer fazer mais algum comentário. Não, Naim, eu queria agradecer a você pela oportunidade e também dizer que esse trabalho que você está fazendo de resgatar esse passado, deixar registrado, é um trabalho muito bonito. E eu me sinto honrado de estar colaborando, tá certo? Obrigado. Era isso aí. Obrigado, amigo. Olha, o prazer é todo meu. Eu faço isso com muito prazer. Acho que é importante, sabe, deixar para as pessoas um pouco daquilo que a gente vivenciou, as dificuldades que tivemos, as conquistas, né, as estratégias, enfim, tudo isso serve certamente de mais-valia e espero que possa estar trazendo algum benefício para aqueles que estão aí iniciando principalmente a vida profissional, onde desafio que não falta. Meu amigo Nilton, muito obrigado pela sua participação, Obrigado. pela sua disponibilidade. Um forte abraço. Dentro em breve vamos assistir esse vídeo aí no YouTube. Ok. Um abraço, Nilton. Abraço. Tchau. Tchau.